Vitor? Eu tenho um ponto interessante que foi mapeado pelas pesquisas nesse segundo turno, que foi a falta de convicção do ponto de vista apaixonado, isso foi muito traduzido pela eleição aqui em São Paulo. Havia uma percepção que foi mapeada pelos institutos de pesquisa em relação a, por exemplo, a escolha do agora prefeito reeleito Ricardo Nunes pela rejeição a Guilherme Boulos, né? Não necessariamente porque havia uma associação ou, de fato, um desejo de votar em Ricardo Nunes. Houve um desânimo generalizado durante esse processo eleitoral, tanto por exemplo, cenários que no primeiro turno já se mostravam muito consolidados, caso da eleição do Recife, do Rio de Janeiro, por exemplo, mas também esse descrédito com a política e um certo cansaço da população brasileira em torno dessa polarização. Tanto que a gente vê que o que motivou, principalmente aqui em São Paulo, nesse segundo turno, o eleitor a ir à urna foi a rejeição de Guilherme Boulos, né, que deu essa vitória a Ricardo Nunes e não necessariamente essa associação, essa preferência de Ricardo Nunes, ao nome de Ricardo Nunes como um candidato ideal. Então, a gente percebe que a taxa de abstenção, inclusive, a diferença entre a desse ano e a de 2020, ela é residual, né? Naquela época houve uma vontade maior da população de ir votar, mas havia o receio exatamente da contaminação do coronavírus, o que impediu, por exemplo, que pessoas mais velhas também fossem às urnas. Mas nesse ano não há isso. E é um número muito similar, inclusive aqui em São Paulo, mais alto do que durante a pandemia, o que denota exatamente esse desânimo, essa descrença e essa insatisfação por parte do eleitorado em relação ao cenário político.